A ideia aqui é o seguinte, pessoal. Vou fazer um detalhezinho aqui. Isso. Quando você trabalha com uma integral desse tipo aqui, a primeira coisa é você pegar e trabalhar com as partições, fazer as partições necessárias. É interessante fazer o desenho, que o desenho te ajuda a pensar. Então, vou fazer o desenho dessa conta aqui. Qual é a história aqui desse desenho aqui? Ele vai de 1 até 2 para o x. Vou marcar 1 aqui, vou marcar o 2 aqui. E ele vai de 0 até 4 para o y. Vou colocar o 4 aqui. Tá? A ideia nossa aqui, gente, é usar uma partição igual a 4, não é isso? Dividir isso aqui em 4 itens. Ok. Então, a gente acaba tendo aqui, o primeiro termo aqui vai ser o zero mesmo. O segundo termo aqui, no caso, vai ser... só um detalhe. A gente tem que saber de quanto em quanto são os incrementos, né? Então, se eu pegar 4 menos 0 e dividir por 4, porque são 4 partições, vai ficar 4 sobre 4, então vai dar 1. Então, o incremento do y vai ser igual a 1. Quer dizer, começa no 0, depois vai para 1, 2, aqui seria o 3, e aqui em cima, então, seria o 4. Tá? Então, no caso aqui, para o y, eu posso fazer assim. Posso pegar o y igual, o y0 igual a 0. Depois, o y1 igual a 1. O y2 igual a 2. O y3 igual a 3 e o y4 igual a 4. Igual a 4, então. Isso aqui você consegue, então, ter a partição do y. Para fazer a partição do x, segue a mesma ideia. Só que no x, eu estou indo de 1 até 2. Então, eu pego 2 menos 1 e também divido por 4, porque eu vou ter sempre 4 partições. A técnica que eu passei para vocês é para trabalhar sempre com 4 partições. Então, ficaria aqui 1 sobre 4, que dá 0,25. Então, quer dizer que eu vou galgar isso aqui de 0,25 em 0,25. Então, vamos lá, gente. Ó. Aí, no caso, o x0, ele vale 1, que é o primeiro valor. Sempre o x0 é o primeiro valor aqui. O x1 vai ser, no caso, 1 mais 0,25, dá 1,25. Depois, o x2 vai ser 1,5. O x3, 1,75. E o x4, ele vai ser, no caso, 2. Certinho? Tranquilo aí, pessoal? Todo mundo? De boa? Aí, uma vez feito isso, agora eu vou aplicar efetivamente a fórmula que eu passei para vocês. Eu não vou escrever... Professor, Pois não. Eu não entendi esse início desse pensamento seu. Beleza. A ideia aqui é você saber de quanto em quanto você vai galgar os valores, certo? Quanto você vai incrementar. Aí, no caso, isso aqui é relativo ao y, esse aqui é relativo ao x. O que eu fiz? Os valores do y aqui, como o dy está aqui, os valores de 0 até 4 referem-se ao y. Aí eu peguei 4 menos 0 e dividi por 4, porque eu vou ter 4 partições aqui. Como que você sabe quantas partições vai ter? É padrão. Que, na verdade, a técnica que eu passei para vocês, daquela fórmula, só vale se você tiver 4 partições para o x e 4 partições para o y. Caso contrário, tem que pegar e deduzir uma outra fórmula. Então, sempre eu vou passar para vocês 4 partições. Usou 2. Oi? Na outra conta, você usou o 2 dividindo, em vez do 4. Usei o 2 nos exemplos? Deixa eu olhar aqui. No exemplo, raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Eu concordo com você, Isabela. Eu concordo com você. É porque, na verdade, tá certo. Que, na verdade, é o seguinte, eu também fiz a fórmula aqui para 4 partições, só que eu não passei para vocês essa fórmula aqui.
Ah, Então, tá. não, tudo bem. Ok, eu me confundi aqui. Eu pensei que eu tivesse passado para vocês também a forma de 4 partições. Então, eu não passei para vocês. Então, consequentemente, a conta fica muito mais simples do que iria ficar. Beleza. Então, deixa eu dar uma ajustada aqui. A ajustada aqui é o seguinte, eu vou cancelar essa parte aqui, pessoal. Isso aqui seria se eu tivesse 4 partições. Então, eu só passei forma para 2 partições para vocês. Então, eu vou cancelar isso aqui. E vou fazer, então, novamente esse pedaço aqui. Ok. Tudo bem. Trabalhando então com 2 partições, o que eu vou fazer, em vez de dividir por 4, eu vou dividir por 2 e vou ter bem menos valores. Tá? Então, no caso aqui é o seguinte, eu pego, trabalhando com y, fica 4 menos 0, dividido por 2, que vai dar 4 dividido por 2, que dá 2. Quer dizer o seguinte, o meu y0 vai ser 0, o meu y1 vai ser, no caso, como eu vou galgar isso aqui de 2 em 2, então meu y1 vai ser 2. E o meu y2 vai ser o último valor, 2 mais 2, 4. Quer dizer, vai de 0 até 4. De 0 até 4 aqui. Certo? Beleza. Essa aqui foi a ideia do y, então. A ideia do x é análoga. Vou pegar 2 menos 1 e vou dividir por 2. Então, fica 1 dividido por 2, que dá 0,5. Então, o nosso x0 vai ser 1, que é o primeiro valor. O x1 vai ser, no caso, como vai galgar de 0,5 em 0,5, eu vou somar 0,5, fica 1,5. E o outro valor aqui, que é o x2, vai ser, no caso, 2. Tranquilo? Então, gente, essa conta aqui ela fica mais simples. Eu vou olhar aqui a fórmula que eu passei para vocês. Vou diminuir um pouco o zoom para caber aqui nessa folha agora. Ok. Ô, Wilson, Oi. por que o y0 é igual a 0 e o x0 é igual a 1? Porque se você analisar, Tobias, o que está acontecendo? Ó, o nosso primeiro valor de x, ele vale 1. Já o primeiro valor do y, aqui, ó, o primeiro valor de x aqui, ele valia 1. O primeiro valor do y aqui, ele valia 0, por isso. Sempre o primeiro valor vai ter relativo ao valor que é dado pela conta. Não sei se ficou clara essa ideia. Entendeu, Tobias? Aqui, ó, o y0 é 0 porque o primeiro valor aqui é 0. O x0 é 1 porque o primeiro valor aqui vale 1. Entendi. Tranquilo? Vamos lá, então. Bom, feito isso, vamos continuar a nossa conta, então, aqui, gente. Como é que vai ficar essa continha aqui? Então, aqui lembrando que eu trabalhei com 2 partições. Bom, essa conta nossa, ela tem a seguinte configuração. Essa integral vai ser 1d menos c sobre 6. Nesse caso aqui, vamos dar nome aos bois aqui. Se eu pegar e analisar, esse 0 aqui vai ser o meu c. Esse 4 aqui vai ser o meu d. Esse 1 aqui vai ser o meu a. E esse 2 aqui vai ser o meu b. Então, nesse caso, fica 4 menos 0 sobre 6 vezes 2 menos 1 também sobre 6. E agora eu vou montando o resto da conta. Bom, aí fica f de x0, y0. Nesse caso aqui, vai ficar f. O nosso x0 aqui, pessoal, da maneira que foi definido, vale 1. O y0 vale 0. Então, fica 1 e 0. Depois, 4 vezes o f de 1. Aliás, espera aí. O f de 1,5 e 0. E depois mais o f de 2
e 0. Percebam só um detalhezinho aqui, que nesse caso, o x está variando, mas o y continua fixo nessa primeira linha. Tá? Na segunda linha é o contrário. Aí na segunda linha, o y vai ser fixo também, só que vai mudar o valor. Vamos fazer que é mais fácil fazer do que explicar. Quer ver? A segunda linha, ela é assim. Vai ficar um mais aqui, né? 4, que multiplica o f. O nosso x0 aqui, ele vale 1. Só que agora eu vou mudar. Em vez de trabalhar com y0, eu vou trabalhar com y1, que nesse caso ele é 2. Então fica 1 e 2, mais 4f de 1,5 e 2, mais f de 2 e 2. Por fim, aqui, pessoal, dá para escrever mais uma linha aqui. Vai ficar quem? Vai ficar agora o f. Novamente, eu volto para o x0, que é 1, só que agora eu vou mudar o y. Eu vou para o y2, que nesse caso aqui está valendo 4. Aqui, mais o f de 2 e 4 aqui. Essa é a conta que nós temos que fazer, então. Tá? Aí, uma conta dessa aqui, o jeito é usar a calculadora. Como assim, Varley? Não entendi. Ah, perfeito. Fechou, então. Agora é só pegar, gente, e ver quanto que dá essa continha aqui. Tá? Lembra que, nesse caso, a nossa expressão, né, a nossa função, essa função aqui, é o f de xy igual a exponencial elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado. Aí, como é que vai ficar essa continha aqui, então? Ela fica assim, 4 menos 0 é 4, fica 4 sextos, vezes 1 sexto aqui. Vou colocar as multiplicações agora aqui dentro. O primeiro valor que eu tenho é o f de 1 e 0. O f de 1 e 0 vai dar isso aqui, quer ver? Deixa eu ver como é que eu fiz com vocês. O exemplo que eu passei direto ou eu fiz as substituições? Eu já fiz a conta direto. Vou fazer isso então. Olha só, pessoal. Nesse caso, o que você pode colocar assim? Pode colocar exponencial. Tá? Aí eu vou colocar um parênteses aqui. E vou abrir um outro parênteses. Por que 2 parênteses? O primeiro parênteses está valendo para exponencial. O segundo parênteses aqui é para colocar primeiramente o x ao quadrado, depois o y ao quadrado. Você montando a expressão uma única vez, depois é só pegar e ir substituindo. Então, o primeiro valor é 1 ao quadrado, mais 0 aqui, vou colocar entre parênteses também, ao quadrado. Fecha aqui e fecha depois lá. Quando eu colocar o igual, dá 2,71. Então, o primeiro valor aqui é 2,71. Depois, olha, eu vou colocar no lugar do 1, 1,5. Percebe aí que eu mudei aqui? Aperto o igual agora. Só que esse valor, além do mais, é multiplicado pelo 4. Então, dá isso aqui. O outro valor aqui é 2. Então, vai dar isso aqui. Tá? Vamos passar agora para a próxima etapa do exercício. Vai ficar 4 mais, né? Mais 4 vezes. Deixa eu aumentar o zoom que aqui cabe. Mais 4 vezes quem? Quer ver? Abre um parênteses aqui. Agora, o valor que vai ser fixo continua sendo o y, só que o y, nesse caso, que ele vale 2. Então, o primeiro valor aqui vai ser 1,0.
E aqui no lugar desse zero eu vou colocar um 2. Vai ser a única diferença. Quando eu apertar o igual, vai dar isso aqui. Depois mais. Agora, no lugar desse zero, eu coloco um 5. Aperto o igual, dá isso. Ainda tem que multiplicar por 4. Agora é só colocar 2.0, que equivale a 2, obviamente. Aí dá isso aqui, ó. Por fim, gente, a última linha nossa aqui, a diferença vai ser que vai mudar o valor do y, que vai ser 4 aqui. Então, o primeiro valor aqui, que é o x, é 1. Aqui eu vou colocar um 4. Quando eu apertar o igual, dá esse número aqui. Depois para 1,5. E multiplica por 4 ainda. E agora é só botar o 2 aqui. Bom, gente, agora é só fazer essas contas aqui. Dá um pouco de trabalho, mas nada que seja coisa de outro mundo. Eu vou fazer passo a passo essas contas que vai ser melhor. Então, olha só. Primeiramente, se eu pegar aqui, vai ficar 4 sobre 36, né? 4 vezes 1, 4, 6 vezes 6, 36. Eu vou somar esses primeiros valores aqui em cima, que é 2,71 mais 37,95 mais 54,59, que dá 95,25. Vamos conferir aqui. Isso. Agora, vamos somar essa parte aqui de dentro, e esse valor que der, eu vou ser obrigado a multiplicar pelo 4, que está aqui do lado de fora. Vezes 4, vai dar isso aqui, ó. Por fim, somar aqueles valores grandes aí. Deixa eu conferir se é isso mesmo. Eu vou somar agora esses três valores aqui. Que deu esse valor grande aqui. Ó, 4 sobre 36 é 1/9, tá? E esse valor grande é só pegar e dividir por 9. Que dá isso aqui, então. Vai dar 96.384,14. Pergunto a vocês, caríssimos colegas. Alguém conseguiu chegar nessa conta aqui? Deu bem diferente da minha.
Tenta dar uma olhada geral, Isabela, ver o que você tem esses valores aqui intermediários? Esses valores que você colocou na terceira fileira, os grandões, eles não batem com os meus. Não batem com os seus? Não. O meu é muito maior. Deixa eu fazer uma conta aqui, né? Vamos fazer um teste aqui. Dá 24, 15. É porque depois do 95 é 2,75. Tem mais esse resto ainda. Então, peraí, deixa eu fazer um teste aqui. Aqui eu tinha exponencial. Esse aqui especificamente era 1 elevado ao quadrado mais 4 elevado ao quadrado eu concordo com você. Esse valor aqui, né? Os demais É, estão corretos, né? não, Os demais não estão corretos? não. Ué, então peraí. Nossa, então a coisa ultrapassa os milhões aqui. Realmente, temos um problema aqui para resolver. Tá com problema sim, realmente. Pera, vamos acertar aqui. Então, de fato, aqui, essa linha aqui está com problema. O que acaba comprometendo a questão toda aqui para baixo. Deixa eu acertar isso aqui então, pessoal. Vamos com calma aqui. Realmente, que vai dar mais 24 milhões 154.952 0,75. Eu não esperava que fosse dar um valor tão grande assim. Isso. Vamos fazer a outra então aqui. A outra é só colocar 1,5 aqui. R$ 84.309.069,23 vezes 4 ainda. Não, Wilson, vezes 4. Então, vezes 4 ainda. Vou fazer o seguinte, essa parte vai ficar muito embolada aqui. Eu vou escrever esse número aqui embaixo. E vou pegar esse valor aqui e multiplicar por 4, que aí dá isso aqui. Vírgula 9. Que aí tem já multiplicado pelo 4. Agora sim, vamos lá, vamos colocar a última aqui. Ok. Beleza. Vamos continuar então agora aqui o seguinte, pessoal. Essa parte aqui e essa aqui estavam corretas. Então vai ficar alguma coisa assim. Aqui dava 95,25. Essa outra aqui dá 20.805,65. E aqui eu vou ter que somar esse número com esse aqui.
Aí dou esse valor aqui. Confere com de vocês, pessoal, agora ou não? Agora sim. Confere, né? Não, eu tinha me precipitado, eu não olhei o final de cada conta daquelas. Pessoal, então olha só, isso aqui justifica um pouco o porquê que eu não trabalhei com vocês as 4 partições. Porque se eu trabalhasse com 4 partições, o trabalho seria exorbitantemente maior. Então não compensa. Por isso que eu trabalhei só com 2 partições mesmo. Sim, claro. Deixa eu melhorar aqui. Deixa eu diminuir o zoom, senão não vai caber não. Beleza, valeu. Vamos lá então. Gente, olha, essa aqui foi a conta que eu deixei para vocês na última aula. O que eu pretendo fazer na aula de hoje, então, efetivamente? Eu vou passar para vocês a matéria sobre derivadas e na próxima aula, que vai ser a semana que vem, eu faço uma lista sobre toda essa matéria que eu tenho passado para vocês no segundo bimestre, tá? Então, a matéria de hoje vai ser, no caso, derivada numérica. Professor, aí Oi? depois dessa lista você tem mais matéria? Ou tipo assim, Tenho. encerrou a sua matéria? Não tenho, Tá. tenho mais sim, tenho sim. Eu ainda tenho que passar para vocês como é que faz para trabalhar com equações diferenciais. Eu tenho que explicar o que é uma equação diferencial primeiro, para depois explicar como é que você trabalha numericamente com uma equação diferencial. E eu pretendo também, Isabela, se sobrar tempo, começar a trabalhar toda essa matéria que eu passei para vocês com programas de computador. Acho que seria bem interessante também. Então, a gente tem bastante coisa aí pela frente ainda. Temos matéria até o último dia. Beleza, então, vamos lá. Eu vou passar para vocês agora a parte sobre derivação numérica. Pessoal, olha só, quando você fala em derivação numérica, a primeira pergunta que você faz é para que você vai querer aprender derivação numérica se você sabe calcular a derivada de qualquer função. Uma grande diferença que existe entre as derivadas e as integrais é que nem toda função tem integral, mas toda função você consegue derivar. Certo? A questão toda é que tem algumas funções que são muito difíceis para calcular a derivada. Então, talvez valha a pena você fazer de uma maneira onde você possa fazer numericamente sem ter que calcular algebricamente a derivada. É o que a gente vai ver na aula de hoje, algumas maneiras de você calcular numericamente uma derivada. Tá? Deixa eu pegar a primeira fórmula aqui, que é a seguinte. Fórmula das diferenças progressivas. A primeira ideia aqui é o seguinte, pessoal. Se você pegar o seu caderno do cálculo 2, a primeira aula de derivada que eu falei para vocês, eu passei a derivada a partir de um limite.
Tá? A definição de derivada por limites é essa derivada aqui. No caso, é uma função do tipo f de x igual f de x, limite, aliás, na verdade. Essa função aqui seria limite, né, de f de x mais h menos f de x sobre h, quando h tende a zero. Bom, essa aqui, gente, é a definição de derivadas que a gente viu lá no cálculo 2. A primeira aula sobre derivadas de cálculo 2, eu passei esse limite aqui para vocês. Então, na verdade, toda função, para você calcular a derivada, você poderia usar esse limite aqui. Só que não é uma ferramenta aplicável, porque trabalhar com limite é uma coisa difícil. Por isso que existe aquela técnica, que é qual? A regra do produto, a regra do quociente, a regra da potência, que facilita muito o cálculo das derivadas. Mas, a priori, toda derivada você poderia calcular por esse limite aqui. Certo a ideia? Então, pessoal, a regra é o seguinte. Aqui você está fazendo h tender a quanto? A zero. Então, se você analisar a derivada em um ponto x0, ela vai ser aproximadamente a derivada de f de x0 mais h menos o f de x0 sobre o h. Por quê? Se você faz o h tender a zero, se você pegar um h muito pequeno, então esse valor aqui vai ser muito próximo da derivada. Consegue entender isso ou não? Vou colocar como sendo observação, OBS. Quanto menor for o h, mais precisa é a derivada. Por quê? Porque, na verdade, esse limite aqui eu não posso fazer ele direto, porque eu não posso colocar o h igual a zero. Já que se eu colocar o zero aqui, você acaba tendo uma divisão por zero, e nós sabemos que não existe divisibilidade por zero. Tudo bem? Vamos tentar passar um exemplo aqui, onde você utilizaria essa conta aqui. Quer ver? Exemplo. Calcule numericamente a derivada da função aqui da função f de x igual a cosseno do seno do ln do x ao quadrado mais exponencial de x use h igual a 0,01. Entenderam o exemplo aqui, todo mundo, pessoal? Ó, eu quero calcular a derivada dessa função aqui, tá? Fechei aqui, aqui faltou fechar um parênteses. Só faltou falar o lugar, no ponto x0 igual a 1. Então, olha só, calcule numericamente a derivada dessa função aqui no ponto x0 igual a 1, usando o h igual a 0,01. Primeira pergunta, pessoal, eu saberia calcular a derivada dessa função aqui, algebricamente? Alguém, pessoal, dá uma opinião? Será que daria para calcular essa derivada aqui algebricamente? Sim, qual seria a sugestão? Usar qual regra?
Usa aquela regra que você faz de fora para dentro. Isso, a regra da cadeia. Deriva o cosseno, repete o seno, deriva o seno, repete o ln, deriva o ln, repete... Quer dizer, dá para calcular sim, só que dá um pouco de trabalho. Eu peguei uma função aqui relativamente simples. Eu poderia ter uma função muito mais complicada do que essa aqui para calcular a derivada algebricamente. Então, no caso, se eu precisar calcular essa derivada aqui, eu posso pegar uma função muito complicada, que é difícil você calcular a derivada algebricamente, eu posso pegar e lançar mão dessa fórmula aqui que eu passei para vocês. Quanto menor for esse valor aqui de h, mais próximo, mais precisa fica a sua derivada. Então, nesse caso aqui, como é que eu faria essa conta? Quer ver? Deixa eu montar ela. Na verdade, não vou montar ela agora, não. Está quase acabando essa primeira parte da aula. Vamos dar um tempinho aqui, então, de 5 minutos. São 8h09, 8h15, a gente pega e retorna, então, eu faço essa conta com vocês. Tá? 5 minutos aí de intervalo, pessoal.